Olá pessoal, nós voltamos então a falar um pouco a respeito de uma vida mais que abundante. E eu quero relembrar um pouco o nosso tópico, a parte 1 do nosso tópico, um novo tempo. Jesus vem então inaugurar um novo tempo, né? A bondade de Deus vem sobre a minha vida, a bondade de Deus vem sobre a sua vida. Jesus vem para que o favor dele esteja sobre nós. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então nós precisamos crer de maneira correta. Jesus é a pessoa da graça. E eu te convido se você não assistiu a parte 1, que você volte lá, assista a parte 1, para que é tudo uma continuação, para que você possa estabelecer fundamentos, para que nós possamos continuar falando a mesma linguagem, ok? Eu quero falar um pouquinho hoje então a respeito da vitória sobre o pecado, essa é a nossa parte 2 do estudo, e eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Romanos capítulo 5, no verso 20, Romanos 5, 20. Vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu quero ler em outra versão aqui também, em Romanos 5, 20. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Olha só o propósito da lei. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Vai um pouquinho para frente, Romanos capítulo 6, no versículo 14, Romanos 6, 14, que diz: porque o pecado não terá mais domínio sobre vocês, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Eu quero ler na outra versão: porquanto o pecado não poderá exercer domínio. Guarde essa palavra, domínio. O pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender, e eu quero falar novamente sobre Romanos 6, que diz: porque o pecado não terá mais domínio. Nós precisamos entender o significado primeiro da palavra pecado. O pecado no original grego é a palavra hamartia, que significa errar o alvo, deixar de atingir o alvo. Algumas pessoas vivem sob o domínio do pecado e acham que isso faz parte da natureza humana. Com certeza, em partes isso é verdade. Quando nós nascemos com a semente do pecado, né, com uma natureza pecaminosa, mas a partir do momento que nós convidamos, na verdade nós recebemos, ou quando Jesus nos aceita, né? Porque muitas vezes nós achamos que nós aceitamos Jesus, mas é Ele que nos aceitou. Mas de fato, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia diz que o pecado não terá mais domínio sobre nós, porque nós nascemos no nosso espírito, ele é vivificado. Amém? Então, algumas pessoas vivem sob o domínio do pecado, e como eu disse, isso é verdade em partes se você não recebeu Jesus. Mas se você recebeu Jesus, se você está debaixo dessa realidade, se a zoe de Deus, a própria vida de Deus, que eu disse lá em João capítulo 10, no verso 10, se a zoe de Deus, que a própria vida de Deus, ela está dentro de você, de fato, o pecado não poderá governar mais a sua vida. Você está comigo? Então, tendo a vida de Deus, a zoe de Deus dentro de você, o pecado não terá domínio sobre você. Agora, preste atenção num exemplo aqui. Bom, eu disse que hamartia, que é pecado no original grego, hamartia é deixar de atingir o alvo. Então, se hamartia é deixar de atingir o alvo, nós podemos dizer então que enfermidades, vícios, opressão, qualquer tipo de opressão ou cativeiro são exemplos de como podemos deixar de atingir o alvo.
ou um padrão de uma vida mais que abundante. Então eu quero que você entenda que isso não provém de Deus. Então, quando o pecado não tem domínio sobre você, quando você não estiver mais debaixo do jugo da lei, vivendo debaixo da lei, mas debaixo da pessoa da graça que é Jesus, amém? A ideia de que a gente vê muito por aí algumas pessoas dizendo, trazendo entendimento ou criticando, dizendo que estar debaixo da graça é uma licença para pecar. Isso é uma mentira que vem do inferno. A graça, na verdade, é o favor de Deus para você vencer o pecado. É ela que te habilita a você dominar sobre o pecado. É a pessoa de Jesus vindo habitar em você. Estar debaixo da graça é o poder que Deus concede a você para que você possa viver uma vida vitoriosa, amém? Então vamos lá. Eu quero que você que está aí nos acompanhando, que está estudando, eu queria que você falasse isso, diga isso aí, a graça e o poder sobre cada vício na minha vida, cada vício que me destrói. Qualquer tipo de vício é destrutivo para você. Qualquer tipo de vício é errar o alvo, é fazer com que você se afaste do propósito de Deus para a sua vida. Então, a graça de Deus vem justamente para nos habilitar, para nos dar poder que vem dele, para que nós possamos dominar sobre o pecado. Se queremos entender como Deus se relaciona comigo e com você, no tempo de hoje nós devemos olhar para esse novo tempo. Nós devemos olhar para a obra consumada de Jesus. Os nossos olhos precisam estar na obra consumada de Jesus. Agora, eu não estou aqui desfazendo da lei, eu espero que você entenda isso. De verdade, a lei é boa, ela tem um propósito, ela foi criada por Deus, a lei é boa. O problema é que ninguém conseguia ser bem sucedido estando submetido a ela, né? E Paulo, talvez, eu queria usar o exemplo de Paulo, talvez Paulo, como um homem mais comprometido que eu e você conhecemos, né, na Bíblia, o próprio Paulo mostrou-se incapaz. Certa vez ele disse: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Mas eu quero dizer que hoje você é nascido do Espírito, você tem a vida de Deus em você, você tem a zoe de Deus. E depois Paulo fala assim: mas graças a Deus porque eu tenho a mente de Cristo. Então, o que faz com que eu e você possamos viver essa vida mais que abundante? É ter uma mente transformada, é um entendimento, uma renovação de mente, de entender quem Deus é, de entender quem nós somos em Deus, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu preciso ter a minha mente, a minha crença correta, eu preciso crer de forma correta, amém? E a boa notícia que eu disse é que você que nasceu de Deus, você é empoderado pelo Espírito Santo. Eu não sei se você sabe, mas existe uma dupla operação do Espírito na sua vida, e essa dupla operação é para mudança de caráter e para o serviço. Então, quando você nasce do Espírito, quando a vida de Deus ela passa a habitar dentro de você, quando você recebe a própria vida de Deus, a zoe de Deus, isso é um empoderamento também para mudança de caráter. É o Espírito vindo habitar dentro. O Espírito então vem habitar dentro. Eu quero que você abra sua Bíblia em João 14, no Evangelho de João, verso 14, no capítulo 14, no versículo 16. João 14, 16. Olha o que diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Na verdade, outro igual a mim, outro igual Ele está dizendo assim: eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro que nem eu, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele vive convosco. E aqui na Bíblia está dizendo: ele estará dentro de vós, porque Jesus não havia morrido nem ressuscitado. Mas hoje nós sabemos que Jesus já morreu e já ressuscitou, então ele está em nós. Então ele vive conosco e ele está dentro de nós.
Essa é uma parte da operação do Espírito Santo em mim e em você. O Espírito vindo a habitar dentro. O Espírito, então, quando nós recebemos Jesus, ele passa a habitar dentro. É o que Jesus está falando aqui. Vós o conheceis porque ele vive convosco e ele estará em vós. E o Espírito Santo dentro de você é uma capacitação também de mudança de caráter. Ele te capacitará a que você seja transformado, mais parecido com Jesus, mais parecido com Cristo. Romanos 8, Romanos capítulo 8, no versículo 9. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Romanos 8, verso 9. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, olha só, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Versículo 15 de Romanos 8. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. Em outras versões está escrito assim: mas recebestes o Espírito de adoção. Então, esse Espírito é o Espírito Santo habitando dentro de você, é o Espírito de adoção. Em Gálatas, no capítulo 4, corre lá em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, olha só, versículo 4: todavia, quando chegou a plenitude dos tempos. Para um pouquinho aí, deixa eu fazer abrir um parênteses aqui. Às vezes, quantos já não se perguntaram assim, o homem pecou lá em Gênesis, no capítulo 3, se eu não me engano, né? Por que Jesus não voltou no capítulo seguinte? Você já se fez essa pergunta? Eu já me perguntei, algumas vezes eu já tinha feito essa pergunta, por que ele não voltou logo, né? Então, em Gálatas capítulo 4, olha que fala: todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, existia um tempo específico para a volta de Jesus, onde alguns cenários precisavam estar apropriados. Por exemplo, eu vou citar alguns aqui. A Roma estabeleceu a Pax Romana, as leis. Então, sabe aquele ditado, todo caminho levava a Roma? Então, Roma estabeleceu as leis, os exércitos, então as pessoas poderiam viajar, né, de forma mais tranquila, porque antes as estradas eram saqueadas. Então, por isso que a gente vê aquela frase que a gente fala até hoje, todo caminho leva a Roma. Além das leis que Roma estabeleceu, tem a questão também de influência da nação grega, né? Que os gregos eles influenciavam pela cultura, né? E a questão dos judeus é só um pequeno resuminho, né? Que é um assunto extenso, mas os judeus também eles eram admirados porque eles cultuavam apenas um único Deus, né? Só tinha um Deus, eles não se dobravam diante de outros deuses. Roma tinha um governo que era de acordo com o governo que Deus pensava. Roma tinha um entendimento de eclesia. Não sei se você sabe, mas o César tinha sua eclesia. Eclesia é um termo político, e César ele tinha sua eclesia. Por exemplo, Pilatos era a eclesia de César. Então, qual que era a função da eclesia? Era ir para um território e estabelecer naquele território a cultura do governo de Roma. Então, todos os conceitos, os entendimentos, eram entendimentos de governo. Então, não foi à toa que Jesus veio nesse tempo. Havia, assim, Israel como um único Deus, né, como referência de um único Deus, o Deus criador dos céus e da terra. Havia a cultura helenista,
que ela, apesar de Roma dominar pelo poder bélico, os gregos influenciavam com os pensamentos, né? Havia a questão de Roma também, né? Na questão do estabelecimento das leis, enfim. Então todas essas coisas contribuíram para a plenitude da vinda de Jesus Cristo. Havia um cenário estabelecido, havia algo que Deus havia preparado, mesmo porque nós olhamos com o prisma do tempo, mas Deus é atemporal, né? Nós olhamos pela ótica do tempo, pelo nosso tempo, e Deus é um Deus atemporal. Enfim, mas em um outro momento a gente estuda um pouco mais a respeito da história da igreja, da plenitude dos tempos. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Em Gálatas 4, eu quero destacar com você, no versículo 5, essa palavrinha resgatar. Olha lá, verso 5, para resgatar os que estavam subjugados pela lei. E eu não sei se você sabe, mas resgatar é efetuar o pagamento de dívida ou compromisso. Então foi mais uma vez efetuado o nosso pagamento, né? No verso 5, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Se a dívida não fosse quitada, eu e você não poderíamos ser adotados como filhos. Mas a dívida foi quitada e nós fomos adotados, fomos recebidos como filhos. Romanos e Gálatas, eles falam dessa filiação dos filhos, ok, queridos? Então vamos lá. Então o Espírito Santo, ele tem essa dupla operação, ele está dentro de nós e ele também está sobre nós. Lembrando que eu estou falando que nós temos poder para vencer o pecado. O pecado já foi vencido. O Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo sobre nós é o seu poder que nos enche, que nos capacita. É um revestimento, a Bíblia diz, um revestimento que vem do alto. Lucas no capítulo 24, 49. Abra sua Bíblia em Lucas 24, 49. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Então, uma coisa é você nascer de novo, ter a vida de Deus vir habitar dentro de você. Uma outra operação do Espírito é você ser revestido de poder. Então ele está dizendo aqui, permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Atos capítulo 1, verso 5. Abre sua Bíblia em Atos capítulo 1, verso 5 ao 8. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? E ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder. Diga isso: recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Então olha só, o revestimento de poder é para o serviço. Sereis minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então Deus te empodera, Deus ele te reveste de poder para que você possa estabelecer o governo dele, para que você possa alcançar cidades, para que você possa alcançar nações, para que a cultura do reino seja disseminada, seja expandida, seja lançada por toda a terra, ok? Então vamos lá, Jesus, então o Espírito Santo ele vem para habitar dentro de mim e de você, mas ele vem também como um revestimento do alto, para que nós possamos cumprir a missão, cumprir o nosso chamado, cumprir o evangelho do reino, aqui estabelecer o evangelho do reino aqui nessa terra. O Espírito sobre nós, para ficarmos cheios da plenitude de Deus, está em Efésios, no capítulo 3, versos 19 e 20. Você anota esses versos, Efésios 3, 19 e 20. O Espírito então ele vem nos revestir para nos dar vitória. Efésios capítulo 3, eu vou abrir esse rapidinho. Efésios no capítulo 3, no versículo 20, que diz: aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Você foi revestido desse poder. O Espírito Santo ele vem habitar dentro, mas o Espírito Santo ele vem sobre você para te revestir de poder, para que você possa cumprir o serviço e ser um cooperador do reino de Deus. Então, para a gente poder finalizar esse tópico, eu quero que você não se esqueça de um versículo-chave, Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas sim da graça. Essa é uma grande verdade para todos aqueles que têm uma revelação do amor de Deus, do Espírito Santo, e lembrando que você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Aliás, falar em reino, essa é a nossa terceira parte do nosso estudo. Você foi criado para reinar. Eu te espero lá.